Oi, pessoal! Continuando as nossas aulas sobre substantivo. A aula passada foi sobre a classificação do substantivo. Essa aula, então, é sobre flexão do substantivo. Vamos lá. Substantivo flexiona-se em gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. E grau, aumentativo e diminutivo. Nessa aula específica, nós vamos estudar o gênero do substantivo. Demais aulas, veremos número e grau, tá? Então, vamos focar agora no gênero do substantivo masculino e feminino. Vamos lá. Gênero do substantivo. Olha, o gênero do substantivo não necessariamente está ligado a sexo. Veja, aqui vocês têm substantivo, né? Ou seja, que refere-se a seres inanimados, como mesa, quadro, livro, caneta. E o artigo sempre acompanha o substantivo. Então, o artigo que acompanha esse substantivo, tá, faz com que a palavra, então, pertença ao gênero feminino ou ao gênero masculino. Então, veja, a mesa, o quadro, o livro, a caneta, tá certo? Então, para mostrar que não necessariamente gênero se refere a sexo, tá bom? Então, a mesa é feminino, o quadro masculino, o livro masculino, a caneta feminino. Então, o gênero do substantivo, tá? Ele vai se dividir em biformes e uniformes. Bem simples de lembrar, gente. Olha, biformes, duas formas, duas, né? Bi, duas formas, quer dizer, duas formas. Uniforme, uma forma apenas, tá? Então, veja, os biformes têm, então, duas formas distintas, tá? Uma forma para representar o masculino e outra para representar o feminino. Veja, aluno, aluna. Aqui, alterou só a desinência O para desinência A e fizemos, então, o feminino. Já homem, mulher, homem mudou totalmente o radical, tá? O radical completamente diferente. Homem, mulher, genro, nora, conde, condessa, cavalo, égua, tá? Então, você veja, uma forma para o masculino e outra forma distinta, diferente para o feminino. Ainda que aqui a gente só mudou a desinência. Nos demais substantivos mudou completamente o radical, tá? Uniforme, tá? Você já sabe, apresenta apenas uma forma, tá? E como então diferenciar o masculino do feminino se aquele substantivo só tem aquela forma de escrever e pronunciar? Então, veja, nós temos uma divisão. Temos uniformes comum de dois gêneros, sobrecomuns e epsênos. Vou mostrar para vocês na sequência. Comum de dois gêneros, o que é que acontece? Então, se ele só tem uma forma, olha, só existe esse substantivo com essa forma. Colega, eu digo referindo-me a gênero, tá? Não a número, que pode ter singular e plural, mas a gênero. Só existe colega, jornalista, estudante, ok? Então, veja, o que é que eu faço para diferenciar o gênero? Eu vou, então, perceber essa diferença no artigo, no adjetivo ou até no pronome demonstrativo. Veja, o colega, então, gênero masculino. A colega, feminina. Alterei aqui o artigo, né, para fazer o gênero. Bonito, jornalista, masculino. Bonita, jornalista, feminina. Alterei aqui o adjetivo. Aquele estudante, masculino. Aquela estudante, feminino. Ou seja, o que marcou, o que diferenciou o gênero aqui foi o pronome demonstrativo. Isso comum de dois gêneros, tá? Uniforme comum de dois gêneros. Vamos para os uniformes sobrecomuns. Olha, no sobrecomum, veja, nós temos a vítima, a criança, o cônjuge, o indivíduo. Esse a e esse o não determinam o gênero, tá? A palavra só existe dessa forma, a vítima. Ou seja, o acidente fez uma vítima, né? A criança nasceu com baixo peso, por exemplo. Só existe, a palavra existe já assim, é grafada assim, ou seja, esse artigo não vai determinar o gênero. Então, como é que se faz para detectar ou identificar o gênero? Eu preciso conhecer o ser do qual se fala, tá? Ou identificar dentro de um contexto, por exemplo, o homem está dando uma entrevista, sei lá, uma entrevista de emprego e alguém pergunta, o nome do seu cônjuge, você é casado? Sim, o nome do seu cônjuge. Aí ele fala, meu cônjuge é Maria. Se for a mulher dando a entrevista, o nome do seu cônjuge, meu cônjuge é João. Então, existe só essa forma, dentro de um contexto você pode identificar, porque você conhece o ser
com quem se fala ou de quem está falando, tá certo? Então, no contexto, eu posso então acrescentar mais uma informação. Por exemplo, nasceu a criança do sexo masculino ou nasceu a criança do sexo feminino, tá? A vítima do acidente era um homem ou era uma mulher, certo? Eu posso acrescentar mais informações para, de fato, agregar essa informação para que quem esteja ouvindo, meu interlocutor ou o leitor, entenda que a vítima é um homem ou é uma mulher, ou que eu estou falando de uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino, certo? E os epsenos nós usamos para alguns animais, veja, alguns, né? Tem animais que o gênero é feito lá no biforme, uma forma para o masculino, uma forma para o feminino, formas distintas, né? Como botei lá no exemplo, cavalo, égua, cão, cadela, tá? Mas aqui, nos epsenos, alguns animais fazemos assim, olha. A onça, macho, então eu vou usar a palavra macho, tá? Para detectar aí o gênero masculino. A onça, fêmea, tá? Veja que esse A permanece, porque esse A não determina aqui o gênero, a palavra macho é a palavra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A formiga macho, a formiga fêmea, tá? Alguns animais, então, uniforme epsenos. E para a gente finalizar aqui, olha, particularidade do gênero do substantivo. Olha só, gente, falamos, ou muitas vezes escrevemos, sem obedecer à norma culta. Então, veja, essas palavras aqui são sempre masculinas, sempre. Então, é sempre masculina. Então, o champanhe, o dó, escutamos ou dizemos às vezes, eu tenho uma dó de fulano. Não é uma dó, é um dó, porque a palavra é masculina, o dó. O sósia, tá? O pernoite. Sempre no feminino, a alface, eu comi a alface. Claro, se eu for falar de o pé de alface, aí eu digo o pé de alface, né? Mas veja, a alface é a alface, comi a alface. A cal, a sentinela é uma espécie de vigia. Mesmo que seja um homem, eu vou dizer a sentinela é João, a sentinela é Pedro, tá? A mascote, ainda que a mascote seja um homem, a mascote do time, então eu vou dizer o Joãozinho é a mascote do meu time, tá? A omelete, então diga, comi uma omelete e não um omelete, porque omelete é feminino, tá? E mudança de gênero, mudança de significado, tem isso também, olha só. A cabeça, tá? Perdão, o cabeça é o chefe, o líder. A cabeça, parte do corpo. O capital, dinheiro, patrimônio. A capital é a cidade mais importante de determinado estado, né? O grama, unidade de medida. Já a grama, a relva, o gramado. O guia, pessoa que guia outras. A guia, documento, tá? Segue então a página do livro com exercício e vocês pausem o vídeo e copiem todos esses exemplos no caderno. Até a próxima aula.